tarde a todas e todas. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Os seminários começaram no ano passado, no início do ano passado, e agora nós já estamos no 52º seminário. Atualmente eles acontecem quinzenalmente, em geral às sextas-feiras. O seminário, o Escritório de Evidências surgiu como uma área cuja missão é aproximar a academia, o estudo científico ou pesquisas com metodologia científica que sejam desenvolvidas por outros órgãos, não necessariamente universidades, sobre educação e sobre as políticas educacionais da rede pública, aproximar para que os nossos profissionais, as pessoas envolvidas em todo o sistema de educação, desde a área central até as diretorias de ensino e chegando às escolas, conheçam o que tem sido discutido sobre o nosso tema, a nossa matéria de trabalho, com o objetivo de consolidar a gestão educacional baseada em evidências, a ideia de que você tendo dados diagnósticos e avaliação dos resultados das políticas, com certeza você terá um aprimoramento constante das políticas. A gente sempre ressalta que esse é um espaço aberto, franco, livre de opiniões, como os espaços de debate científico devem ser. Então, não significa que a opinião das pessoas que a gente convida sejam as mesmas necessariamente da Secretaria de Educação. Aliás, o contraditório, opiniões contrárias são um valor do debate científico. Nós fazemos sempre 1 hora de exposição e a meia hora final é para o debate. Então, eu vou pedir que a equipe de produção coloque na tela o link para o formulário em que as pessoas podem se inscrever para perguntar para o Rafael Camelo, que é o nosso convidado de hoje. E agora, então, esse link abaixo na sua tela, você clica, abre um formulário para você fazer a pergunta. As pessoas da nossa rede, os profissionais da Secretaria de Educação, também podem assistir a partir do aplicativo do Centro de Mídias, e daí o chat do Centro de Mídias está aberto para vocês fazerem perguntas a qualquer tempo, ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho do Rafael Camelo, de quem ele é, e um pouco sobre a palestra, a apresentação dele. Queria, antes de mais, agradecer, Rafael, o aceite ao convite. É um assunto absolutamente crucial atualmente, né, na Secretaria de Educação, principalmente pela implementação da nova BNCC do ensino médio. O seu tema tem muito a ver com essa matéria. Então, o Rafael, ele é economista com mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em políticas em educação, autor de artigos acadêmicos e capítulos de livro na área. Trabalhou no Itaú Social e no governo de São Paulo, coordenando estudos sobre políticas públicas e projetos na área social. Atualmente, ele é sócio-diretor da Plano CDE. Se você puder falar um pouquinho da entidade, seria bom, porque, assim, eu acho o objeto, né, o foco dela muito interessante. E ele, na Plano CDE, ele lidera projetos de avaliação e monitoramento para projetos no terceiro setor e no setor público. Na palestra de hoje, ele vai tratar de dados da PNAD e de um estudo da Fundação Roberto Marinho, que a gente já apresentou nos nossos seminários. A Rosalina Soares, muito tempo atrás, veio falar do estudo, então é super interessante que você faça ponte. O tema é a produtividade dos jovens no mercado de trabalho, e por meio da análise da PNAD e desse estudo que eu comentei, ele vai discutir sobre o grau de escolarização dos jovens e os seus resultados no mercado de trabalho. A partir disso, ele também vai pontuar o ensino técnico como possível caminho para melhorar os resultados do mercado de trabalho alcançados pelos jovens ao final da educação básica. Então, mais uma vez, obrigada. A palavra é sua, Rafael. Obrigado, Maria Elisa.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação poder estar mostrando um pouco das análises que a gente tem feito, né? Especialmente nesse tema que é super importante, que é, enfim, essa transição do jovem da escola para o trabalho, né? Acho que é um momento, um momento da vida dos jovens que acho que é muito com muitas dificuldades atualmente, né? E é muito crucial e que define muito do futuro e da trajetória que esses jovens vão ter, né? Você pediu para falar um pouco da Plano CDEV, enfim, a gente é uma empresa de pesquisa com um foco em temas sociais, exclusivamente, né? Então, a gente é CDE porque a gente nasce de uma ideia de tentar trazer um pouco mais do olhar das classes CDE, enfim, da classe média, das classes baixas do Brasil, para dentro da pesquisa, né? Então, a gente trabalha, eu sou economista de formação, como você comentou, e trabalho muito mais com os números, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar ali, sociólogos, antropólogos, que também procuram trazer um pouco de outras informações, triangular uma série de evidências, uma série de informações para elucidar informações, enfim, elucidar fenômenos aí sobre fenômenos sociais importantes. E a educação, especialmente a educação pública, é um dos temas que a gente mais tem trabalhado, né? O trabalho da Fundação Roberto Marinho, que você citou, que a Rosalina apresentou aqui, é um trabalho que foi feito em parceria com a gente, né? Eu vou até trazer um dos dados aqui, apenas para fazer uma ponte aqui um pouco com o meu argumento, né? Eu vou, daqui a pouco eu vou compartilhar uma apresentação, mas antes eu quero contar um pouco do que motivou aqui esse levantamento de dados aqui, né? A gente tem algum tempo já estudado esse tema, né, da produtividade dos jovens no mercado de trabalho, ou como a gente gosta de chamar, a transição do jovem da educação para o trabalho. A gente gosta de usar esse termo, porque acho que o ponto fundamental está todo nessa transição, em como essa transição acontece, como as políticas públicas apoiam essa transição. Tá? Talvez eu vou colocar minhas lentes aqui um pouco mais na escola, porque, enfim, é um serviço público, é uma política pública absolutamente relevante, mas ela, obviamente, ela não é a única responsável por uma boa ou má transição que o jovem faça da escola para o trabalho, né? Eu acho que ela deve estar no centro de muita coisa, e como a Maria Elisa colocou, enfim, agora que o ensino médio está passando por uma transformação tão importante, eu acho que essa temática entra ainda mais em foco, né? E, grosso modo, assim, o que a gente fez? A gente tabulou alguns dados do IBGE, né, da PNAD, para a gente tentar entender um pouco do que significa esses primeiros anos, ou do que o jovem encontra nos primeiros anos produtivos dele, ou dela, digamos assim, né? Então, a gente fez um recorte sobre como é o mercado e como é a escolarização dos jovens nos seus primeiros anos de vida adulta, como é a sua inserção no mercado de trabalho e o ganho salarial, né? E, no fundo, a gente trouxe toda essa tabulação de dados para a gente tentar motivar um pouco do que pode estar por trás do que se convenciona chamar de crise do ensino médio, né? Com altas taxas de evasão escolar, né? Com os jovens não dando muito, ou não vendo muito significado no conteúdo, e como eu vou mostrar, uma baixa taxa de conclusão do ensino médio, baixa progressão para o ensino superior, enfim. Tudo isso, acho que é um grande caldo de um problema, de uma questão social super importante, e a gente vai tentar motivar com dados um pouco do que isso acontece, e aí eu vou tentar problematizar um pouco de como o ensino técnico, que agora acho que ganha uma importância maior por conta do itinerário do ensino médio, como é que o ensino técnico pode desempenhar um papel interessante nessa dinâmica, tá? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui, e, eventualmente, vocês
vão ver a apresentação, mas eventualmente eu vou retornando também para poder falar um pouco com vocês, tá? Vou me ajeitar um pouco aqui. Bem, então, como eu tinha comentado antes, enfim, a gente vai olhar um pouco para a escolarização da população jovem. A gente vai olhar um pouco para o que essa escolarização básica está, entre aspas, entregando para esse jovem, né? Essa tabulação aqui, essa construção, ela foi feita muito tentando pensar do ponto de vista do jovem, né? Eu acho que se vocês procurarem, vocês provavelmente até aqui no escritório de evidências já viram estudos até muito aprofundados, muito sofisticados sobre o papel da escola no mercado de trabalho, mas aqui a gente quer olhar para um dado um pouco mais simples, para tentar olhar do ponto de vista do jovem, o que é que exatamente ele está enxergando no mercado de trabalho, né? O que benefício ele está, de fato, enxergando de concluir o ensino médio, de terminar a escolaridade básica, né? Vou tentar botar aqui alguns caminhos em tela, tá? Enfim, comentei que acho que um caminho que a gente vai tentar colocar aqui é o ensino técnico como alternativa, e basicamente os dados são todos da PNAD, a pesquisa do IBGE, e eu vou trazer uma informação dessa pesquisa da Roberto Marinho, sobre a qual a Maria Elisa, inclusive, comentou, né? Então, só para introduzir, assim, todos os dados que eu vou mostrar aqui, que são sobre escolarização, ocupação e rendimento, fala sempre de uma faixa etária de 18 a 27 anos, né? Então, a gente está chamando isso aqui da primeira década da vida após o ensino médio, né? Então, como a gente está falando dessa transição escola-trabalho, é como se esse período aqui, 18 a 27, fosse, assim, a primeira década de uma vida adulta, né? Do pós-escolaridade básica, né? Um recorte sempre em cima da PNAD de 2019, a gente teve cuidado de ir para 2019 até para evitar algum efeito pandemia, enfim, digamos, é o dado mais atual que a gente tem de um mundo um pouco mais normal, digamos assim. E aqui eu vou tentar conduzir vocês aqui para um entendimento do que espera o jovem quando ele inicia essa vida adulta, né? Então, vamos para o primeiro gráfico, né? Eu vou explicar esse gráfico aqui, tá? As barras, né? Elas são cada cor é um nível de escolaridade, tá? Completo, dos jovens de 18 até os 27 anos. Tá? Então, cada empilhamento de cores aqui representa uma idade, né? E aqui a gente vai desde o ensino superior, que é o azul, né? Esse azul mais escuro, até o estudante que tem menos de um ano de estudo, que é o vermelho que está lá no topo, né? Então, o que a gente vê com a progressão dessa linha azul aqui mais escura, né? Essa progressão da linha escura mais azul é justamente a progressão ao longo do tempo da conclusão do ensino, da conclusão do ensino superior e da conclusão do ensino médio e da progressão para o ensino superior, né? Então, naturalmente, né, quando aos 18 anos, você ainda tem 45% de jovens que concluíram o ensino médio, mas não progrediram ainda para o ensino superior, e tem muito pouca gente ainda no ensino superior, né? Ao longo do tempo, o jovem vai ingressando aos poucos no ensino superior, né? Esse azul aqui, esse 23% aqui, é um ensino superior ainda em andamento, e o 7%, por exemplo, é um ensino superior completo já, né? De tal sorte que lá no final, né, aos 27 anos, no final do nosso período, a gente tem juntos aqui 32% de jovens que ou estão cursando ou já terminaram o ensino superior, né? A gente tem 39% que terminaram o ensino médio e não fizeram progressão para o ensino superior, pararam por aí, e a gente tem basicamente aqui outros 30% quase, que aí talvez é um número bastante incômodo, de jovens que nem sequer terminaram o ensino médio, pararam antes disso, tá? Então, esse é o cenário, digamos, no final da primeira década de vida adulta dos jovens no Brasil, tá? Basicamente, cerca de 30% que nem sequer vão terminar o ensino médio, 40% que terminaram e vão direto para o mercado de trabalho, não progridem
para o nível superior, enfim, para outras etapas de escolarização, e aqui em 32% que de fato vai progredir para o ensino superior. Tá? Agora, então isso aqui mostra muito de como é a composição de escolarização dessa, digamos, de uma geração mais nova de jovens, né? A gente consegue ver que a partir dos 22 anos, essas nossas bases, elas param de mudar, basicamente, ou seja, aos 22 anos é quase como se fechasse uma janela de oportunidade, né? Então, lá aos 22 anos, você tem ali uns 30% que vão virar 32% de quem vai para o ensino superior, um 40%, que é 41%, depois vira 39%, então em torno de 40% que vão parar no ensino médio, e aqueles 30% super incômodos que sequer vão terminar a escolarização básica, o direito básico que está previsto na Constituição, né? Então, isso aqui mostra um cenário, né, de uma primeira questão sobre a produtividade dos jovens, né, sobre essa transição para o mercado de trabalho, que é não concluir o ensino médio, tá? Então, quando a gente vê que de cada 10 jovens nessa faixa aqui, você tem 3 que não vão concluir o ensino médio, 4 que concluem, e 3 concluem e param por aí, e 3 que vão concluir o ensino médio e vão progredir para o ensino superior, né, sendo que 2 vão ter completado o ensino superior, a gente vê que a gente já vê um primeiro problema de produtividade. A gente deixa 30% de jovens literalmente para trás, tá? Esse jovem, eu vou mostrar daqui a pouco, né? Qual que é a questão com esse jovem que fica para trás, né? E aqui eu estou falando fica para trás porque a gente chama o ensino médio de escolaridade básica. A gente diz que é um direito desse jovem concluir essa escolaridade básica. Então, não concluir é uma falha, que eu não vou dizer que é uma falha de A ou de B, é uma falha da sociedade brasileira, é uma falha do poder público brasileiro, né, de não garantir que esse jovem termine o ensino médio. E ficar para trás não tem só esse sentido, tem um sentido de que, daqui a pouco eu vou mostrar, que as oportunidades que esse jovem vai ter, que esses 30% vão ter no mercado de trabalho, são muito limitadas, tá? São muito limitadas, tá? Então, uma primeira questão que traz da produtividade no Brasil é o fato da gente perder da produtividade do jovem do Brasil é o fato de que 30% deles não fazem uma transição muito boa entre a escola e o trabalho. Eles pararam no meio do caminho, desistiram da escola, tá? Daqui a pouco eu vou falar desses 40%, desses 4 jovens que concluem o ensino médio, mas primeiro vamos olhar um pouco para quem não conclui o ensino médio, e vamos olhar para quem conclui o ensino médio e vamos ver o que é que espera por esses jovens no mercado de trabalho, tá? Esse outro gráfico aqui, cada cor aqui representa um grupo ocupacional, né? Representa um grupo de profissões, de ocupações desculpa a cacofonia, ocupadas por jovens também na mesma faixa etária, de 18 a 27 anos. A diferença entre as duas barras é que do lado esquerdo, ou, não sei se vocês estão vendo espelhado, mas de um lado aqui você tem só jovens que não concluíram o ensino médio, e do outro lado apenas os jovens que concluíram o ensino médio e não progrediram para o superior, pararam por aí. E vamos analisar o que são essas cores, tá? Para quem não concluiu o ensino médio, basicamente a gente está dizendo que 30% dos jovens que ficaram para trás, né, vão ocupar aquilo que a PNAD, tá, essas categorias aqui são todas da pesquisa do IBGE, o que o IBGE chama de ocupações elementares, que basicamente, grosso modo, é um trabalho com faxina e limpeza, tá? Absolutamente nenhum problema com essas ocupações, tá? Apenas o fato de que essas ocupações, daqui a pouco eu vou mostrar, elas têm uma remuneração muito baixa, tá? Isso é um problema, enfim, isso agrava desigualdades, enfim, não preciso nem falar qual é o problema de você ter uma ocupação com uma remuneração muito baixa, né? Mas, basicamente, 30% dos jovens que não vão concluir o ensino médio vão ter como opção, nos seus primeiros anos de trabalho, um trabalho de ajudante geral, de limpeza, de organização, assim por diante, ou chamado ocupações elementares, né?
9% vão trabalhar com o que a PNAD chama de operadores de máquina, que na maior parte dos casos são motoristas, tá? São pessoas motoristas, maquinistas, enfim, são pessoas que trabalham, isso é considerado uma operação de máquina, né? 17% vão trabalhar na construção civil ou vão trabalhar com mecânica, tá? Com a parte de mecânica de máquinas, tá? Um percentual muito pequeno, 5% vai trabalhar com agricultura, com agropecuária, tá? E aqui tem outra ocupação importante, outro grupo importante, que é 31% vão trabalhar com serviços ou com vendas, tá? Então, esse é um outro, digamos, grande destino do jovem que eventualmente não conclui o ensino médio, tá? E trabalhar como vendedor de loja, como estoquista, como cabeleireiro, manicure, enfim, com serviços de maneira geral, e 7% vão trabalhar com o que se chama de apoio administrativo, secretariado, enfim, o antigo office boy, enfim, são ocupações administrativas diversas, né? Então, isso aqui pinta o cenário do que é que espera o jovem, né, esse jovem, no mercado de trabalho, como profissões, como ocupações, quando ele não termina o ensino médio. Ao terminar o ensino médio e não progredir para uma faculdade, essa composição muda um pouco, tá? Você percebe que diminuem e todas essas barras mais azuis que novamente incluem as ocupações elementares, a mecânica, o motorista, a construção civil, isso diminui para mais ou menos aí 40%, era 60%, vai para 40%. As ocupações de serviços e vendas continuam muito fortes, na verdade, até são mais fortes, né? Então, continua sendo um destino muito comum do jovem que conclui o ensino médio, trabalhar como um vendedor de loja, ou, enfim, ou em serviços de maneira geral. Cresce aí já mais que dobra, por exemplo, a chance, mas ainda é muito pequena a chance de trabalhar com serviços mais administrativos, e começa a aparecer, mas com 8%, aquilo que a pesquisa chama de técnicos de nível médio, né? Então, as ocupações típicas de nível médio, que requerem a formação de ensino médio, representam apenas 8% das ocupações que um jovem de ensino médio completo ocupa, né, que ele consegue ocupar no mercado de trabalho, tá? Ou seja, o destino, a grande mudança, eu tenho um resumo aqui, né, de cada 10 jovens que não concluíram o ensino médio, no nível Brasil, 3 vão estar trabalhando nessas ocupações como limpeza, faxina, 1 vai ser motorista, operador de máquina, 2 vão trabalhar como pedreiros, mecânicos, enfim, construção civil ou mecânica, 3 vão trabalhar como cabeleireiros, cozinheiros, seguranças, vendedores, caixa de supermercado, toda a parte de serviços, e 1 vai estar dividido entre uma atividade administrativa ou atividade agrícola, né? Isso aqui simplesmente representa que essas 2 atividades são muito poucas, são muito pouco frequentes quando o jovem não conclui o ensino médio. Quando ele conclui o ensino médio, a grande mudança, digamos assim, de destino no mercado de trabalho para esses 10 jovens, é que diminui de 3 para 2 aqueles que trabalharão com a parte de limpeza, de faxina, diminui também 1 aqui na atuação com a construção civil e com o mecânico, e aumenta aqui, começa a aparecer 2 ou 3 aqui a mais, que vão estar trabalhando como recepcionistas, telemarketing, secretariado, que é toda a parte de apoio administrativo, e 1 ali, forçando até um pouco a barra, desses 10 deve trabalhar de fato como um profissional que requer um ensino médio completo, né? Ou seja, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que simplesmente concluir o ensino médio sem progredir para o ensino superior, sem ter alguma outra especialização, vai mudar, na melhor das hipóteses, a realidade de mercado de trabalho de uns 30% dos jovens. Os outros 70% provavelmente vão trabalhar nas mesmas ocupações que eles trabalhariam caso não tivessem concluído o ensino médio, tá? Aqui eu vou até parar um pouquinho só para voltar um pouco e dar um respiro, né, para tentar interpretar o que está dizendo aqui, tá? O que a gente está basicamente mostrando aqui
Tá? Isso, em absoluto, não diz que não vale a pena concluir o ensino médio. Tá? Não é isso que a gente está dizendo aqui. Né? Acho que a gente tem muita documentação, muito estudo que demonstra que vale a pena continuar estudando. Tá? Mas, quando a gente olha, quando a gente tenta se colocar no lugar do jovem, tá? E aqui eu sei que eu estou falando para muitos profissionais da rede que lidam diretamente com esses jovens, né? Quando a gente se coloca no lugar dele e ele avalia as possibilidades que o vizinho dele que concluiu o ensino médio tem, que o primo dele, que um irmão, que as pessoas que estão em volta dele, que concluíram o ensino médio, não tiveram oportunidade de ir para a faculdade, têm, né, as oportunidades que essas pessoas têm, o cenário que ele está vendo é esse. Que a chance dele mudar o destino dele, digamos assim, a profissão dele, ele não vai, né, as pessoas não vão estar fazendo essa conta de 30%, né, mas 30% de mudança na ocupação que esse jovem pode ter, dá uma ideia do quão pequeno deve ser na percepção de mudança no destino desse jovem se ele concluir o ensino médio. Tá? Ele está avaliando, ele fala, na melhor das hipóteses, eu vou conseguir trabalhar como um apoio administrativo ao invés de trabalhar como mecânico, construção civil. Tá? De novo, não há demérito aqui em absolutamente nenhuma profissão. Tá? Mas a gente ouve bastante, fazendo pesquisa com jovens, né, o receio de ter um destino parecido com o dos pais, que geralmente é de um trabalhador de trabalhos mais físicos, mais braçais, mais operacionais. Existe esse medo do jovem de não repetir aquilo que os pais tiveram, e que eles sabem que traz muita dificuldade, traz instabilidade, traz remunerações baixas, enfim. Então, e aí, ao avaliar o que é que esse ensino médio está entregando, ele está entregando, na verdade, uma mudança de composição de mercado de trabalho muito pequena, tá? Agora eu vou voltar para a apresentação, e de novo, aqui a gente está tentando se colocar no lugar de quem olha para o mercado de trabalho. Isso aqui não é um estudo que tenta mostrar o benefício de estudar, né? Um estudo mais parrudo para mostrar o benefício de estudar, vai mostrar que vale a pena estudar, tá? Mas a limitação que esse jovem tem de enxergar o que é que que tipo de benefício ele tem no estudo está no fato de que ele olha para as profissões das pessoas que estão em volta dele. Tá? Então, esse gráfico aqui mostra um pouco do que esse jovem vê quando ele olha a volta dele. Né? Então, isso pode explicar, isso tem evidências, né, que essa falta de percepção de benefício na escola não é que a escola não tenha um benefício, mas a percepção de baixo benefício é um fator que está por trás do desejo do jovem de querer sair da escola, de querer trabalhar e de querer resolver sua vida. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, porque eu vou falar agora um pouco sobre salário. Vou mostrar um outro gráfico aqui, que tenta mostrar também como que é essa percepção, como é a mudança, a conclusão do ensino médio parece agregar pouco para o jovem, né? Esse gráfico aqui, essa linha, cada uma dessas linhas aqui representa a mediana do salário do jovem por hora, tá? Então, os números aqui, você tem um pequenininho aqui, 6,2, são R$ 6,20 por hora, tá? De salário. Aqui é um 5,8, R$ 5,80 de salário por hora. Tá? Essas são as medianas, tá? Essas são as medianas porque o salário é a remuneração, né, na PNAD, ela tem uma variação muito grande, então as médias distorceriam muito aqui a nossa análise, então a gente está usando as medianas, né? E a curva verde, ela mostra a evolução do salário entre 18 e 27 anos para quem concluiu o ensino médio, e a linha laranja para quem não concluiu. Então, a gente percebe, por exemplo, que aqui nos 3 primeiros anos, né, entre 18 e 20 anos, aqui não tem qualquer diferença de salário por hora em quem concluiu e quem não concluiu o ensino médio. Então,
Esse jovem que também a gente sabe que é imediatista, né, ou que tem uma certa, a gente chama de miopia, né, de enxergar muito para frente, né, ele já está enxergando para os primeiros anos e não está vendo muito benefício, né, está vendo que o salário de quem conclui e quem não conclui é muito parecido. E está muito perto dessa linha pontilhada que vocês conseguem ver aqui, que é a linha do salário mínimo, né, o salário mínimo por hora, tá? Então, você não tem, nem para quem conclui, nem para quem ficou para trás no ensino médio, uma perspectiva de, nos primeiros anos, ganhar muito além do salário mínimo. Agora, naturalmente, ao longo do tempo, a curva de quem concluiu o ensino médio vai crescendo, né? De quem não concluiu também, né? Isso é um efeito de experiência, né? Você vai ficando mais experiente, vai, às vezes, crescendo na empresa, ou você muda de ocupação, mas por ser mais experiente, você consegue alcançar um salário mais alto, mas a verdade é que no final dos 27 anos, isso é uma década, né? Falar para o jovem de 17 anos que daqui a uma década, o que é que vai acontecer daqui a uma década, o cara não vai nem te ouvir, né? Mas assim, daqui a uma década, a diferença do salário por hora do jovem que concluiu e que não concluiu é da ordem de 10%, tá? Ou seja, se a gente está falando de um salário de, digamos, de R$ 1.000 aqui, a gente está falando de R$ 1.100 aqui para quem conclui o ensino médio, tá? Essa é a ordem da diferença que a gente está falando aqui, tá? Ou seja, não é uma diferença muito importante, né? Agora, enfim, eu vou mostrar um outro gráfico um pouco mais complexo, mas eu explico. Para quem não acredita muito nas medianas, né? Isso daqui é a curva com todos os salários, ou cortado aqui em R$ 20 por hora, mas basicamente tem praticamente todos os salários representados na PNAD, salários por hora, né, de quem concluiu o ensino médio, que é a montanhazinha verde aqui, e a laranja, rosa aqui, é a de quem não concluiu o ensino médio, e eles são praticamente idênticos, né? A distribuição de salários é muito parecida. Ou seja, tem uma chance muito baixa, realmente, de um jovem que concluiu o ensino médio ter um salário significativamente maior, ou pelo menos um pouco maior, do que quem não concluiu o ensino médio. Tá? Então, isso aqui é para ser um pouco mais rigoroso, né? Porque todos os salários estão representados nessas duas curvas. E se elas coincidem, é porque os salários são muito parecidos, né? Então, do ponto de vista do jovem, né, que está pensando em continuar o ensino médio ou que está pensando em abandonar, ficar pelo meio do caminho, né, ele está avaliando que ele tem uma chance um pouco maior de deixar de trabalhar com faxina, por exemplo, e com sorte trabalhar com telemarketing, tá? E aí o faxina e o telemarketing estão aqui porque eles realmente são muito comuns quando a gente tabula os dados, por isso que eles estão aqui meio representando aqui. E, com sorte, daqui a 10 anos, a remuneração desse jovem que concluiu o ensino médio vai ser 10% maior do que a do jovem que não concluiu, tá? Ou seja, a gente tinha um problema de produtividade antes, que são 30% dos jovens que ficam pelo caminho, e agora tem um outro problema de produtividade, que os 40% que concluem o ensino médio se inserem no mercado de trabalho em ocupações com a produtividade muito baixa, tá? E produtividade que não representa um ganho muito expressivo, muito significativo em relação a quem não concluiu o ensino médio. Então, ou seja, basicamente, juntando os 30% que ficaram pelo meio do caminho, com 40% que concluíram o ensino médio e não vão ter um destino no mercado de trabalho muito diferente, a gente tem 70% de jovens que realmente, a depender da escolaridade básica, estão tendo opções de mercado de trabalho muito, muito pouco produtivas, né? É claro, isso aí não explica toda a história, né? Uma grande parte dessa história também é explicada pela própria economia, pelas oportunidades que a economia dá para esses jovens, né? Tive um professor que costumava dizer, olha, tome cuidado com usar o termo empregabilidade para o trabalhador, porque a culpa não é só do trabalhador, né? O trabalhador pode ter a empregabilidade que for. Se as oportunidades também na economia não forem adequadas, ele não vai ter um bom emprego.
né? Então, isso aqui conta uma parte da história, mas acho que é uma parte importante, né, de tentar gerar um entendimento talvez um pouco mais empático, né, do que esse jovem está vendo quando ele decide, pô, eu continuo ou não continuo na escola. E aí, puxando um gancho, eu trouxe aqui um extrato da pesquisa que a gente fez junto com a Fundação Roberto Marinho, né? Sugiro aqui tá o link da pesquisa, a pesquisa se chama Juventudes, Educação e Projeto de Vida, né? Em que a gente procurou mapear com uma amostra de jovens de escolas públicas em todo o país, um pouco de quais seriam as perspectivas desse jovem, qual é o projeto de vida desse jovem, qual é a perspectiva que ele vê para a sua própria vida, né? E a gente chegou à conclusão de que um terço dos jovens que a gente entrevistou, a gente considera como jovens, a gente classificou como jovens desesperançosos, tá? O que significa isso? São jovens, esse um terço são jovens que não sabem muito dizer quais são seus objetivos, não têm planos nem muito claros, nem pouco claros, né? Não sabem muito bem que tipo de projeto tem para suas próprias vidas, que não tem referências ou inspirações para pensar no futuro. Isso foi uma das coisas, assim, talvez mais dilacerantes de ver nos dados dessa pesquisa, né? A quantidade de jovens que declaram não ter uma referência para se apoiar, para se inspirar nos seus planos, tá? São jovens que têm uma baixa autoeficácia, o que significa que se sentem muito pouco capazes de alcançar objetivos sozinhos, tá? E, em geral, são jovens do que a gente chama de classes DE, né? Com pais menos escolarizados, de contextos mais vulneráveis, né? Então, assim, esse jovem que tem pouca referência, que vem de contextos mais vulneráveis, né, que se sente pouco capaz e tem pouco a dizer sobre o próprio futuro, também não encontra muita ressonância nas suas escolas de como pensar nesse futuro, né? Então, de novo, esse um terço de jovens, né, que, de novo, são das escolas públicas, que carecem, que têm poucas expectativas de futuro, de novo, tem muito a ver com os pais, com a renda, com a falta de referências, né? Mas esses são justamente os jovens que tendem a ver menos sentido no conteúdo que é oferecido pela escola e que avaliam muito mais negativamente a experiência escolar, né? Então, é quase que e também são jovens que naturalmente isso culmina num abandono, né? São jovens que consideram mais a possibilidade de abandonar a escola, né? Então, é quase como se fosse uma tempestade perfeita, né? Tem poucas referências, ele tem uma experiência escolar que também não fecha esse gap, essa diferença, essa carência de referências sobre o futuro. Então, no final, a escola acaba perdendo muito o sentido, né? E esse jovem acaba tomando essa decisão de abandonar, né? Claro, muitas vezes a decisão é uma decisão por necessidade, a gente sabe, para ajudar a família, para cuidar dos irmãos, a gente ouve muito, a gente vê muito casos, especialmente aí no caso de meninas, né, que acabam assumindo a responsabilidade de cuidar de outros irmãos, de cuidar de um parente mais velho, porque a mãe tem que trabalhar, enfim, e isso acaba interferindo muito na rotina escolar, ou o menino que precisa trabalhar, enfim, a menina que engravida. A gente sabe que tem muito essas questões de contexto, mas tem muito do desinteresse, isso é bastante documentado já, né? E esse desinteresse tem muito a ver com, de novo, essa falta de uma referência, mas também de um olhar um pouco mais crítico olha, não sei o que é exatamente que eu estou fazendo aqui, não sei que tipo quanta diferença essa escola vai fazer quando eu olho um pouco para o meu entorno, né? Agora, para a gente não ficar só nos grandes problemas de produtividade, eu queria apontar um pouco para um possível caminho, né? Da educação profissional e tecnológica como um possível caminho para que essa escolaridade básica leve os jovens para profissões, para um outro perfil de profissões, né? É claro, assim, a gente fala da educação, da escola técnica, da educação técnica, porque ela é muito mais fácil da gente mapear com os dados, tá?
Mas acho que aqui a gente não pode excluir a possibilidade, né, excluir possíveis benefícios também de outras formações profissionais destinadas para jovens, tá? Acho que não podemos excluir aqui. Mas o fato é que a educação técnica é aquela que a gente consegue identificar melhor dentro dos dados do IBGE, né? E é por isso que a gente vai trabalhar com ela, né? Então, vejamos aqui, vocês se lembram aqui daquele gráfico das profissões, né? Em que a gente comparava as profissões para quem não concluiu o ensino médio e para quem concluiu o ensino médio, mas agora a gente adicionou mais 2 níveis de escolaridade. Aquela pessoa que concluiu o ensino técnico e não fez outro nível de escolaridade, e aquela que concluiu o ensino superior, tá? Então, quando a gente olha para a conclusão do ensino técnico, olha o que a gente vê. A gente vê, primeiro, aquelas ocupações menos produtivas, elas já caem muito mais significativamente em relação a quem não concluiu o ensino médio, né? Então, a diferença é muito maior, e a gente começa a notar aqui o aparecimento de outras ocupações de nível médio, né, que elas aparecem de maneira muito mais presente para quem conclui o ensino técnico, né? Então, a gente vê uma mudança de composição de possibilidades aqui de mercado de trabalho muito maior para quem conclui o ensino médio do que em comparação com quem não está concluindo o ensino médio, né, quem está ficando pelo meio do caminho, né? Naturalmente, quando a gente olha para o ensino superior, aparece essa cor vermelha aqui, que são justamente as profissões chamadas profissionais das ciências, né, que a PNAD chama de profissionais da ciência, que são as ocupações típicas de ensino superior. Aqui tem um advogado, tem um médico, tem um dentista, enfim, e assim por diante, né? Então, obviamente, que a transformação que o ensino superior traz para as possibilidades do mercado de trabalho desses jovens são absolutamente muito maiores do que qualquer outra etapa anterior, do que o ensino médio, do que o ensino técnico. Mas acho que o meu ponto aqui é ver que o ensino técnico ele traz um a mais, ele traz uma possibilidade a mais, né? Traz possibilidades a mais, uma variedade de possibilidades maior, especialmente quando a gente compara com aquele jovem que ficou para trás, que abandonou o ensino médio porque não estava vendo muito benefício em concluir, tá? Em termos do salário, né, você se lembra aquela curva, né, aquela curva do salário mediano, né, agora a gente adicionou mais 2 cores aqui. Essa cor mais lilás aqui é a do jovem que concluiu o ensino técnico, e o rosa é a do ensino superior, né. Então, o ensino técnico, de novo, os primeiros anos do ensino técnico também são de um salário muito próximo ao salário mediano, muito próximo ao do jovem que ficou pelo meio do caminho, ou do jovem que concluiu o ensino médio e parou por aí. Mas a curva de salário, para quem concluiu o técnico, ela cresce muito mais do que para quem parou no ensino médio e não fez o técnico, tá? Ela abre muito mais, ela cresce muito mais, ou seja, ao longo do tempo, o jovem que conclui o ensino técnico, ele consegue evoluir mais salarialmente, ou, portanto, ele consegue evoluir em ocupações mais produtivas de maneira muito mais rápida, muito mais expressiva do que aquele jovem que parou no ensino médio, ou de que ficou para trás e nem concluiu o ensino médio. E a diferença entre quem não concluiu o ensino médio e quem fez um técnico já passa de 20%, né, em termos de mediana de salário, né? Então, vocês vejam que se esse jovem olhar para o profissional que concluiu o ensino técnico, ele vai ver um tipo de ocupação e um benefício salarial que é muito diferente do que aquele que concluiu o ensino médio simplesmente, né? Agora, só para destacar aqui, o assunto aqui não é ensino superior, mas a curva do ensino superior é muito, muito, muito maior, enfim, é quase covardia comparar com o ensino superior, porque o ganho é absurdamente maior, tá certo? Né? Então, assim, quando a gente olha para uma escolaridade de nível técnico, de novo, olhar para a escolaridade de nível técnico é o que os dados conseguem nos reportar, mas é como se a gente dissesse o seguinte, olha, é a pessoa que fez o ensino médio e completou esse ensino médio com uma formação mais profissional,
tá? Então, é isso que o ensino técnico representa um pouco aqui, né? A gente vê que esse jovem ele tem uma chance muito aumentada de chegar a ocupações que são típicas de nível médio, que são mais produtivas, tá? Tem um benefício ali da ordem de 20% de salário, né? Acima de quem abandonou o ensino médio, né? E, além disso, esse número não está no gráfico, mas é um número que também vem na PNAD, quase metade, 46% de quem se forma no ensino técnico, eventualmente progride para o ensino superior, né? Então, o ensino técnico também pode ser visto como uma boa etapa para progredir no ensino superior. Isso aqui é um índice que é muito maior do que o índice do jovem que só concluiu o ensino médio, que é da ordem aí de menos de 20%, né, na melhor das hipóteses, ali 20% do jovem que só concluiu o ensino médio vai progredir para o ensino superior. Para quem concluiu o técnico, isso é muito mais que o dobro, né? Então, também pode ser visto, né, esse ensino técnico, ensino profissional, também pode ser visto como uma porta, um caminho para a chegada no ensino superior, né? Então, quando a gente olha para os dados, a gente vê que você ter uma trajetória profissional aliada ao ensino médio, né, e aqui representada pelo ensino técnico, ela muda o perfil ocupacional desse jovem, ele muda bastante a realidade que esse jovem vai ter no mercado de trabalho, tá? Com um ganho maior de produtividade, né? E pode ser pensado como uma alternativa, pode ser pensado, sem dúvida, como uma alternativa mais interessante do que ficar pelo caminho, né? Obviamente, contanto que esse ficar pelo caminho seja uma decisão jovem. Então, a gente traz esses números para abrir um pouco a ideia de que o ensino técnico pode ser um caminho interessante para mudar a realidade que esse jovem encontra no mercado de trabalho, especialmente para aqueles que não terão acesso ou que não querem ter acesso ao ensino superior, para aquele jovem que quer trabalhar e não necessariamente quer fazer faculdade. Isso existe, enfim, a faculdade não é não é a única caminho, a única possibilidade, a única oportunidade, em que pese o fato de que ela traz ganhos ainda mais importantes para o mercado de trabalho, mas a gente sabe que as oportunidades são mais escassas, né? Então, o ensino técnico, né, aliado ao ensino médio, pode ser uma alternativa bastante interessante como melhoria da realidade, da transição que esse jovem tem entre a escola e o trabalho, tá? Agora, para não ficar apenas na defesa aqui do ensino técnico, né, eu trouxe aqui 3 pontos que são pontos que são desafios a tudo isso que eu contei para vocês, né? Então, apesar de eu ter colocado aqui o ensino técnico como uma opção mais animadora, né, para garantir uma transição melhor aí dos jovens para o mercado de trabalho, as coisas são exatamente bem assim, né? Em primeiro lugar, uma grande pergunta que se pode fazer sobre esses dados que eu mostrei será que essa mudança, esse delta, né, essa variação, essa mudança, melhoria no salário e no perfil educacional, será que ela é um efeito mesmo do ensino técnico ou é meramente o que a gente chama de efeito seleção? Tá? O que a gente chama de efeito seleção? A gente sabe que o ensino técnico é muito pequeno no Brasil, né, não chega nem a 10% dos jovens de ensino médio cursando o ensino técnico, tá? Então, ele é muito pequeno, muito limitado, e a gente sabe que a grande maioria das redes de ensino técnico faz prova de seleção para a entrada dos jovens, tá? Então, será que realmente o que a gente está olhando aqui são jovens que ganham um salário mais alto porque o ensino técnico cria essas oportunidades ou porque esses jovens eles já são selecionados na entrada desse curso técnico, né? E por que isso é importante, né? Qual que é a minha preocupação com essa pergunta? É que se esse ensino técnico se ampliar, se expandir, pode ser que esses benefícios não sejam os mesmos, tá? Ou seja, se a gente abrir a porta do ensino técnico para que todos os jovens possam acessar, será que o benefício vai ser o mesmo benefício no mercado de trabalho? Não sei responder essa pergunta, tá? Mas é uma questão, é uma preocupação, né?
Outra preocupação é o que puxa essa variação, né? O que puxa, o que faz, eventualmente, um jovem que fez ensino técnico ganhar um salário maior do que aquele que não fez o ensino técnico ou daquele que abandonou o ensino médio. Será que esse jovem ele é mais bem preparado em habilidades que são gerais para o mercado de trabalho ou habilidades que são muito específicas, tá? Isso faz toda a diferença, tá? Porque se o ensino técnico está preparando esses jovens para o mundo do trabalho com habilidades mais gerais, né? Como é que a gente consegue trazer essa formação para o contexto do ensino médio, que hoje não leva, não gera, não ensina o mesmo perfil de habilidades, né? Então, entender o que é o que está por trás do ganho de quem faz ensino técnico é muito importante para a gente conseguir fazer uma transposição mais interessante, mais acertada do técnico que existe hoje, que é muito pequeno, muito limitado, para o ensino médio, que, enfim, é amplo, é para todos e não faz discriminação, não faz seleção de jovens, né? E, por fim, uma última provocação sobre o ensino técnico, né? A gente sabe, enfim, que as escolas de ensino técnico, elas recebem mais investimentos. Professores, em geral, são mais bem remunerados, há investimento em laboratórios, em infraestrutura. Será que isso explica uma parte desses grandes benefícios que o ensino técnico está entregando para os jovens? Tá? Se isso for verdade, né, se os benefícios que os jovens têm no ensino técnico são do fato de que essas escolas técnicas recebem muito mais recursos, como é que a gente adapta esse modelo para a realidade do ensino médio, que é uma realidade de muito menos recursos, né? Então, enfim, eu quero deixar essa última tela aqui, que foram 3 questões muito, muito, muito provocativas, né? Para a gente entender, para a gente refletir como é que a gente traz a educação profissional para dentro da realidade do ensino médio. Não é fácil, porque hoje eles são planetas completamente diferentes, né? Aqui em São Paulo, inclusive, isso em outros estados também, são secretarias diferentes, são gestões diferentes, são ideias, concepções de ensino que são muito diferentes, né? Como é que essas duas concepções vão se unir, vão se juntar, vão se combinar para conseguir entregar como um benefício, né, uma transição entre escola e trabalho que faça sentido para o jovem, né? Então, acho que só resumindo a apresentação, assim, acho que eu tentei mostrar um pouco que, do ponto de vista do jovem, concluir o ensino médio parece mudar muito pouco da sua realidade no mercado de trabalho, tá? E isso se deve pelo fato de que a escola não fecha um gap de referências que esses jovens têm e não entrega exatamente habilidades para o mercado de trabalho que garantam que esses jovens acessem profissões mais interessantes. O ensino técnico pode ajudar isso, né, como uma alternativa ao ensino superior, já que o ensino superior tem um acesso muito limitado, mas acho que a gente precisa, e de novo, acho que com a discussão do novo ensino médio, especialmente do tipo itinerário, acho que essa possibilidade do ensino profissional ganha uma grande importância na discussão de políticas públicas. Agora, a gente sabe que isso não é simples, a transposição do que a gente vê hoje no ensino profissional, no ensino técnico, não é tão direta assim para a educação básica, né? Então, acho que a reflexão que fica como é que a gente traz um pouco do benefício que o ensino técnico hoje entrega para o jovem para uma realidade que é completamente diferente, que é a realidade do ensino médio regular, tá? Queria agradecer e ficar à disposição aí para as perguntas do público. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rafael. Sim, nós recebemos algumas perguntas, mas eu vou aproveitar, antes de começar a falar sobre elas, pedir para a produção mostrar de novo o link por intermédio do qual as pessoas podem fazer perguntas, para que pessoas que tenham chegado um pouco mais tarde
consigam fazer a pergunta, principalmente as pessoas que estão externas à nossa rede. O pessoal da rede pode fazer as perguntas pelo chat do Centro de Mídias, tá? Antes de passar as perguntas, eu queria fazer algumas considerações para linkar com alguns seminários que a gente já fez, até para as pessoas que estão nos assistindo. Também eu vou pedir para o pessoal da produção mostrar o nosso e-mail, porque nós temos, eu não perguntei a você se você autoriza a gente a passar a sua apresentação em PowerPoint. Quiser falar? Tá bom, obrigada. Então, por que eu digo isso? Porque não só a sua, como a de outros seminários e a desses seminários que eu vou mencionar aqui, as apresentações estão num repositório nosso, que, infelizmente, por enquanto, só tem acesso o pessoal da rede, mas nós estamos com o projeto de fazer um site do Escritório de Evidências aberto ao público em geral, em que as pessoas vão poder acessar. Mas de que seminários que eu estou falando? Eu queria fazer 2 registros. O primeiro foi justamente a partir da sua fala, de que nem tudo é culpa nem tudo, ou, na verdade, pouco é culpa do aluno, e tem uma questão de expulsão dos nossos alunos ao longo do sistema, né? Então, quando você aponta que 3 pessoas de 10 não chegam a concluir o ensino médio, isso é gravíssimo. E esse assunto foi tratado pelo Adolfo Samuel de Oliveira, que é um pesquisador daquela carreira de pesquisa do INEP, que estudou justamente a trajetória escolar, e a afirmação dele é que os nossos sistemas são ineficientes. Na verdade, a palavra é dura, mas ela é muito significativa, ela representa muito a realidade, pois um sistema que expulsa essas pessoas, e daí se juntando com o estudo da Fundação Roberto Marinho, que muito fortemente falou da falta de pertencimento dos jovens à escola, fica evidente que a escola precisa mudar para manter essas pessoas na escola, porque não só ela não está entregando as capacidades, como você apontou, como também não é um ambiente acolhedor. Muitas vezes as meninas que engravidam, uma série de circunstâncias que geram a saída da escola. E daí um outro comentário que eu queria pontuar, eu não sei, daí eu junto com uma pergunta, eu não sei se você analisou o aspecto de vontade de estudar em estudo técnico e a falta de demandas, a falta de vagas. Então, por exemplo, num outro seminário, que também foi o pessoal da INEP que fez, que é o Gustavo Moraes, ele estuda particularmente os sistemas de ensino profissional e tecnológico, e ele comenta que a maioria das vagas é fornecida pelo sistema S, e não pelos nossos sistemas públicos. Então, eu já embutiria essa pergunta, se você chegou a olhar para esse aspecto da proporcionalidade de vagas em relação à vontade de fazer esses cursos. Daí, se você puder, registrar essa pergunta, que daí eu já passo para a primeira pergunta que nós recebemos, que é da Carolina. Um momentinho só, por favor. Carolina Almeida pergunta. Bom, ela disse, boa tarde, muito interessante o seminário, agradece, e diz assim, você comentou que nem tudo é culpa do que se aprende no ensino médio, é preciso haver oportunidades no mercado de trabalho. Você tem informação sobre demanda não preenchida de empresas ou fábricas pelo ensino técnico que não sejam preenchidas pela baixa qualidade da entrega da educação técnica que nós temos hoje? Então, vou passar a palavra a você, enquanto isso eu organizo outras perguntas, por favor. Obrigado pelas perguntas. Vou começar com a sua questão, Maria Elisa, né, sobre a questão da vontade de estudar, de fazer um ensino técnico, né? Eu vou ter que deixar essa pergunta, a resposta para essa pergunta, para um futuro seminário, porque assim, a gente está fechando uma pesquisa em parceria com a Roberto Marinho também e com o Itaú Educação e Trabalho, exatamente sobre a vontade de fazer o ensino técnico.
né, de perguntar para os jovens, primeiro sobre conhecimento, sobre ensino técnico, como vê a possibilidade do ensino profissional e técnico, e sobre a vontade, né, a gente está fechando isso, para entender um pouco também do direcionamento da demanda, né, pelo ensino técnico, né, então acho que assim que quando a gente fechar, você vai ter notícias e a gente consegue trazer melhor esse dado, né, mas acho que esse era o nosso maior interesse, né, se não me engano, acho que São Paulo também deve participar disso, a gente está mobilizando algumas redes para ajudar a gente na coleta de dessas informações junto aos jovens. Alguns estados já se mobilizaram, e, se não me engano, São Paulo vai ser um deles, né. Agora, do lado da oferta, né, acho que é importante reconhecer que a oferta, as possibilidades são muito pequenas, né. Então, você citou o Sistema S, de fato, o Sistema S é um dos maiores ofertantes de educação técnica profissional, né. O Sistema S inclui Senac, Senai e o Senar, que é um pouquinho menos conhecido, que é mais ligado à área agrícola, e o Senat, que é mais ligado à área de logística, transporte e tudo mais, né? Mas os mais famosos são o Senac e o Senai. Eles são um dos maiores ofertantes. Agora, ele tem um ponto super relevante de falar sobre o Sistema S, é que eles respondem a demandas específicas da indústria ou do comércio de serviços, né? Então, eles não têm a mesma lógica pública das redes de ensino, como é o Paula Souza, ou como é o Instituto Federal, ou como são as tantas redes estaduais de ensino técnico que a gente tem. Então, não vejo necessariamente em que pese o fato do Sistema SC ter uma oferta bastante expressiva, não consigo ver o Sistema S respondendo a uma demanda muito grande, de expansão muito grande, a menos que a própria indústria demande essa expansão muito grande, né? Eles respondem muito a essa demanda. Quando a gente está falando da rede pública, né, aí a lógica é outra, né? Uma expansão pela oportunidade, né? A expansão das vagas é pela oportunidade, para incluir mais, né? Então, acho que são lógicas um pouco diferentes, né, de ofertas, né? Agora, esse lado da demanda, dentro de um mês e pouco, acho que vocês já vão ter essa resposta, né? Sobre a pergunta da Carolina, obrigado pela pergunta, Carolina. De fato, não tem, como eu disse, uma parte da culpa aí pela baixa produtividade é da própria economia, do que se oferece para o jovem, né? Em termos de oportunidades, né? Quando você faz a pergunta sobre, olha, o quanto a gente consegue medir de um problema de demanda das empresas, né? O quanto são as empresas que não estão oferecendo oportunidades, né? Eu acho que a gente não tem... isso é um desafio bastante grande quando a gente estuda mercado de trabalho. A gente sabe muito sobre quem está ofertando o trabalho, que são os trabalhadores, né? Se eles conseguem ou não conseguem trabalho, mas a gente sabe muito pouco sobre o quanto as empresas não estão encontrando trabalhadores, né? Vagas não preenchidas. Esses dados são, em geral, são muito pouco confiáveis, né? Porque são dados que vão vir de um levantamento de uma indústria específica ou de um site de vagas que vai dizer que as vagas não são preenchidas. A gente não tem nada tão bom, tão sistemático que diga que nos permita afirmar se as empresas estão ou não conseguindo preencher suas vagas. É muito difícil ter esse dado, tá? O que a gente sabe com a economia não crescendo, ou crescendo muito pouco, há muitos anos, e o desemprego aumentando, é muito possível que as vagas não existam, tá? Então, muito provavelmente o problema que a gente tem do lado das empresas são menos de vagas não preenchidas e mais de vagas que estão sendo terminadas, que estão sendo fechadas, tá? Isso, de novo, fazendo uma inferência muito pela situação da nossa economia. Agora, sobre vagas abertas e não preenchidas, a gente sabe muito pouco e muito de setores muito específicos. Então, o setor de TI, em geral, reclama bastante, né?
de que, olha, temos vagas aqui para programador, mas ela não está preenchida, tal. Mas é muito de momento, muito de setor, é muito difícil avaliar isso de uma maneira mais global para a economia. Tá? Perfeito. Eu vou mencionar o comentário de um professor porque as pessoas fazem perguntas, mas também debatem entre si no chat. Eu acho isso muito interessante. E muitas vezes os comentários, eles se prestam a gente refletir e elaborar uma pergunta para quem está, para o convidado do dia. Então, eu vou comentar o seguinte, a observação que é a seguinte: o ensino técnico e superior andam junto. Mesmo o professor tem razão, porque tem que ser um método científico e também técnico, simultaneamente, para estudantes se sentirem e terem melhor formação e qualificação e maior chance de acessão no mercado. Pois, infelizmente, nem toda empresa aceita só o técnico. Essa observação dele me remete a uma discussão. Eu estudei muito tempo atrás o mercado de trabalho feminino, e o meu assunto era emprego doméstico, que é uma profissão estigmatizada, profundamente estigmatizada, que não exige nem ensino básico. A senhora que trabalha em casa não quis aprender a ler, porque disse que não era necessário para o trabalho dela. Mas a discussão era, na época, isso foi em torno dos anos 2000, que a economia estagnada brasileira não tinha postos de trabalho que estivessem num nível do ensino médio e que gerassem um aumento de salário que justificasse uma série de constrições do serviço industrial, etc. Então, que havia um falso estigma do emprego doméstico, porque no final, em termos do rendimento, as mulheres ganhavam quase mais ou menos a mesma coisa e eram, às vezes, mais exploradas, assim, guardadas todos os cuidados feitos. Mas o comentário é sobre o credencialismo do mercado de trabalho, ou seja, quando aumenta a ascensão ao ensino superior e também ao ensino médio, as empresas, que é o comentário aqui, nem toda empresa aceita só o técnico, elas passam a exigir o ensino superior, o diploma de nível superior, só porque o mercado dispõe de profissionais com ensino superior, que, pela lógica, são mais qualificados do ponto de vista das competências mais gerais, e daí a gente se liga com o seu comentário no último slide. Então, eu queria que você, comentasse essa questão do credencialismo, mas, principalmente, a pergunta me parece que também o ensino técnico, sendo melhor do que o ensino básico regular, ele capacita. Talvez o diferencial que ele traga seja justamente nas competências mais gerais, que permitem a acessão a postos de trabalho mais remunerados, e não necessariamente uma especialidade. O que você acha? Bem, é super legal essa discussão, porque acho que ela toca pontos que acho que são absolutamente fundamentais, digamos, para a gente decidir o que a gente faz com tudo isso que eu apresentei, né? Primeiro, deixa eu falar dessa coisa do credencialismo, né? Desse comentário, olha, nem toda empresa aceita só o técnico. Na minha visão, eu acho que foi uma cultura que mal formada nas empresas brasileiras. Isso é culpa nossa como sociedade, talvez de nenhum de nós que esteja assistindo, mas eu acho que dá uma construção social do valor da educação e do valor de cada nível educacional, né? Eu acho que a gente tem uma trajetória em que a educação profissional, a educação para o trabalho, a educação técnica, ela foi se estigmatizando, puxando o teu ponto do estigma, e ela foi minguando em favor de um ensino muito mais propedêutico, muito mais acadêmico, e que naturalmente visa uma formação acadêmica, uma formação superior, e ela foi minguando e foi desaparecendo da nossa cultura e do valor que a gente dá para a educação e para os diferentes diplomas,
Ao passo que hoje, de fato, as empresas muitas empresas não conseguem entender qual é o valor do ensino técnico. Ou é o superior ou não é nada. Não tem nada no meio do caminho, não tem nenhuma outra certificação que sirva para muitas empresas, né? Eu acho que a exceção fica por conta, por exemplo, da indústria, que por conta do Sistema S, foi mantendo, digamos, viva essa cultura da certificação profissional, que inclusive o que a gente chama de técnico é uma mera convenção da nossa regulação pública sobre carga horária, sobre a autorização do Conselho Estadual e tudo mais. Na verdade, quando você olha para o Sistema S, ali, o importante são as certificações profissionais, não importa o nome que você dá para aquilo, né? Então, eu acho que o Sistema S, né, por conta da organização da indústria, foi mantendo viva a chama olha, a certificação profissional é importante, claro, o ensino superior é importante, mas, enfim, o profissional de nível técnico tem o seu lugar dentro da indústria, porque ele foi mantendo isso, né? Tinha uma instituição que mantinha, digamos, isso vivo e se adaptando ao longo do tempo. Agora, para a nossa educação básica, a gente deixou isso morrer. Né? A gente deixou isso morrer, o que era o antigo ensino médio normal, científico, profissional, não lembro se eram exatamente esses nomes, ele deu lugar a um ensino médio que era único, né? E isso levou, assim, para um destino único, que é o destino da faculdade ou nada, né? Acho que os números que eu mostrei aqui revelam um pouco isso, né? Faculdade ou é nada, né? E esse nada se assemelha muito ao não ter ensino médio, né? Então, eu acredito que muito do que foi esse comentário de, olha, muitas empresas nem aceitam o ensino técnico, vem do fato de que a gente realmente matou o ensino técnico enquanto política pública, né? Enquanto algo que faz parte do mercado de trabalho, a gente matou isso ao longo de décadas, tá? Agora, não é que não se valoriza, né? Eu acho que de novo, acho que a indústria é uma prova disso, porque foi mantendo vivo isso e foi atualizando essa coisa que a gente chama de ensino técnico para a sua demanda, né? Agora, pegando a outra parte do comentário, que você falou sobre as competências, né? Para mim, eu acho que a chave da gente entender como é que a gente vai trazer, o que é que a gente vai fazer com o kit itinerário, né? Vamos parar de falar de ensino técnico, vamos falar do kit itinerário. Para mim, a chave vamos entender o que a gente vai fazer com o kit itinerário, é entender o que é que são competências profissionais que fazem sentido para o mercado de trabalho, né? Eu não acredito que o grande benefício que o ensino técnico traz seja na competência específica, tá? Eu não acredito nisso, porque se a gente olhar para países que, ao contrário da gente, não mataram o ensino técnico, né, mantém uma tradição de ensino técnico, né, são tipicamente países europeus que mantêm isso há muito mais tempo, conseguem estudar ao longo do tempo o que acontece com um profissional de ensino técnico. Em geral, os profissionais de ensino técnico, esse benefício salarial que eles têm ao longo do tempo, ele vai se perdendo por conta da especificidade do que se aprende no ensino técnico. Então, as demandas vão mudando, a tecnologia vai mudando, esse profissional vai precisar se requalificar, senão ele vai ficar estagnado, tá? Já o profissional do ensino superior, que a gente tem mais segurança de dizer que tem uma formação muito mais generalista, ele consegue se adaptar muito mais rapidamente e tem uma progressão salarial que é muito mais interessante, né? Isso foi essa constatação, ela disparou uma mudança de paradigma sobre a educação técnica profissional na Europa. E eu acho que isso é muito claro quando a gente vê a mudança de posicionamento da OCDE, né, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, né, que costuma se chamar de Clube dos Países Ricos, né, porque os grandes membros dessa organização são os países mais desenvolvidos, né. Mas essa organização, ela desenvolve uma série de estudos sobre educação, mercado de trabalho, e ela pauta muito a política pública na Europa, né, a política econômica na Europa, né. E você consegue ver uma mudança de posicionamento da OCDE
que é deixar de defender o ensino técnico como algo que forma mão de obra, que forma para o mercado de trabalho, e passar a defender o ensino técnico como um formador das competências para o mundo do trabalho, né? Começou-se a falar muito dessas tais competências do mundo do trabalho, porque se constatou que o velho ensino técnico, que ensina a pessoa, digamos, a fazer algo muito específico, embora seja algo que o ensino médio não concede, né, não ensina nada muito específico, esse ensino técnico que ensina algo muito, muito específico, meio que caiu por terra esse conceito, né? O conceito agora é de entregar habilidades que sejam mais adaptáveis para os jovens. Então, acho que a chave e o ensino técnico acaba entregando um pouco disso, tentando ensinar o específico, ele acaba entregando o geral, né? Eu acho que para a gente fazer a transposição para algo que faça mais sentido para o quinto itinerário do ensino médio, a gente precisa tirar esse componente do que são as competências gerais para o trabalho e levar esse componente para dentro do ensino médio regular. Porque esse é provavelmente o componente que mais importa, que mais vai fazer diferença para o jovem no futuro. Perfeito. Nós recebemos um outro, assim, tem uma pergunta e tem um comentário que eu também queria transmitir. A professora Soraya, ela diz o seguinte: como PEB 2 da área de linguagens, noto e percebo já há décadas que o mais importante e primordial está também presente no jeito e forma de dar oportunidades para o mercado de trabalho. A linguagem melhor é adequada ao se dirigir no momento das entrevistas, no momento do jeito de solucionar problemas de matemática, daquele dado momento. Ou seja, ela está reforçando o argumento que você fez anteriormente, de que são essas competências, e de fato é isso mesmo. Mas nós temos uma pergunta aqui do Carlos Correia. Ele pergunta o seguinte: você tem informação sobre, porque você comentou, você mostrou nos gráficos como, com o ensino médio, aquela parcela dos postos de trabalho do técnicos de nível médio aumenta entre o ensino médio puro e simples e o ensino técnico. A pergunta dele é se você tem informação sobre os setores econômicos em que estão concentrados esses postos de trabalho dessa categoria, que são melhor remunerados. Isso nos ajudaria a modelar a política para atender à real demanda do mercado. Daí, eu já vou acrescentar, eu também acrescentaria, porque agora, assim, eu aproveito os professores que estão nos ouvindo, nós acabamos de apresentar os itinerários, os primeiros itinerários da rede estadual, e então, um pouco na linha desses setores econômicos e de você moldar os cursos, que é um pouco o que você falou, de competências que sejam de fato demandadas pelo mercado, o que se via algum tempo atrás era uma desconexão ou, em certo sentido, uma defasagem entre os cursos e as demandas, porque a demanda é muito mutante, né? O mercado de trabalho se transforma, e daí, quando eu analisei isso algum tempo atrás também, havia, por exemplo, um excesso de cursos de cuidados na área de saúde para as mulheres, tipicamente, cursos de informática, na época se chamava assim, mas outros mais refinados não havia, então ficava visível a desconexão entre os conteúdos que eram apresentados nesses cursos e a real demanda. Então, o que você pode nos dizer? E agora, os nossos itinerários, eu também não analisei a fundo, mas eles são muito mais, me pareceram muito mais próximos da realidade, tem a ver com produção digital, com coisas que estão no mundo real, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, respondendo o Carlos, por favor. Claro, acho que primeiramente, assim, acho que respondendo ao Carlos, assim, normalmente, assim, os setores que estão ali naquela categoria de ocupações de nível médio, né, que estão destinadas, ou destinadas não, mas enfim,
que os jovens que terminam o ensino médio ocupam, geralmente tem a ver com alguma ocupação administrativa também, tá? Então, é uma pessoa que está fazendo um trabalho numa área jurídica, ou numa área administrativa, ou numa área contábil de uma empresa. Então, geralmente são ocupações administrativas, tá? Que são classificadas de forma diferente do que é chamado de ocupações de serviços administrativos, tá? É uma questão de classificação. Mas, assim, só para vocês entenderem um pouco isso. Então, tipicamente, são ocupações que têm a ver com gestão, com administração, né? Agora, o meu palpite de por que essas ocupações de nível médio são as que, mesmo num percentual pequeno, que absorvem esse aluno que só termina o ensino médio, muito provavelmente, aí linkado com o primeiro comentário que você colocou, da professora, provavelmente porque é algo que está linkado com coisas que o ensino médio entrega, como a linguagem, como a leitura, como a elaboração de um documento, como ajudar, dar apoio a fazer cálculos, enfim, são tipicamente ocupações administrativas, né? Então, fazendo o link aí com a importância da linguagem, né? A gente tem uma pesquisa que já está um pouco datada já, e a gente espera atualizá-la, renová-la ainda esse ano, em que a gente perguntou para empresas, né, o que é que elas sentiam falta, né, o que é que as empresas sentiam falta dos profissionais que saíam do ensino médio, né. Isso já deve fazer uns 6, 7 anos, isso, né, é uma pesquisa que foi feita em parceria com a Fundação Lema, chamada Projeto de Vida, né, e ela foi um dos primeiros subsídios para as primeiras discussões lá da Base Nacional. Essa pesquisa, quando a gente perguntou para as empresas, o que veio das empresas como, digamos, deficiências, necessidades que os jovens precisavam buscar, ou habilidades que os jovens do ensino médio precisavam buscar, tinha muito a linguagem, tinha muita comunicação, tinha muito o saber ler, ler, entender, interpretar uma instrução que é dada, um documento que precisa ser lido, que precisa ser conectado com alguma tarefa, e o raciocínio lógico, muito mais do que o raciocínio matemático, do que a matemática em si, é um raciocínio matemático, um raciocínio lógico, né? São duas coisas tão básicas, né, que você não precisa muito para que essa oferta melhore, né, no sentido de não inventar um grande ensino técnico para ensinar bem linguagem, né, o raciocínio lógico, porque são coisas que estão no coração já dos nossos currículos, né. Então, isso dá um pouco uma ideia, primeiro, acho que da importância da linguagem, né, que acho que às vezes fica do ponto de vista do aluno uma coisa muito, são regras, são livros aqui que a gente tem que ler e tem que discutir, que não fazem muito sentido, mas, cara, por trás disso, de todas as regras, de tudo que se estuda em análise sintática, em gramática, etc., tem algo de muito valorado, que é você saber se comunicar, você saber interpretar uma demanda e saber retornar uma demanda com uma comunicação que faça sentido, né? Então, acho que só para vocês terem essa ideia de que a gente já investigou no passado um pouco do que uma empresa espera de um jovem que sai do ensino médio, e comunicação era uma das coisas mais importantes, né? Uma das coisas que mais sentia falta, né? Mas não é só isso, né? Não é só uma questão de entender as regras, né, formais da linguagem. Isso a escola já está na missão dela entregar, né? Mais do que isso, é entender que a linguagem, todas essas regras de linguagem têm que ser adaptadas para o universo do trabalho, né? Elas têm um papel dentro do universo do trabalho, né? Então, uma coisa que os profissionais das empresas falavam muito é a dificuldade do jovem, às vezes, até se adaptar à linguagem que é a corriqueira dele para a linguagem mais formal que a empresa requer, né? Então, isso tem a ver também com linguagem, né? Então, acho que só para dar um pouco esse parâmetro para vocês, né, do que as empresas, digamos, sentem falta, né?
E em relação à questão de demanda e oferta que você colocou, Maria Elisa, eu acho que essa é mais uma outra razão para a política pública não pirar e achar que ela tem que pegar o ensino técnico do jeito que ele é hoje, né? Tipo, vamos pegar o Paula Souza e reproduzir para todo mundo. Não, porque não funciona assim, porque a demanda muda, né? Então, hoje você está dando um curso, como você falou, de informática, que amanhã não é mais informática, amanhã você está dando o curso de informática num computador desktop, amanhã o curso de informática tem que ser para celular, porque ninguém mais usa desktop, a pessoa usa o celular. Isso muda muito mais rápido do que a capacidade que a política pública tem de mudar. Então, embarcar nessa de que vamos pegar os cursos ali que são mais ofertados e vamos reproduzir dentro da escola pública pode ser um grande erro dentro de algum tempo, né? Então, eu acho que, de novo, eu acho que a transposição tem que ser uma transposição de, olha, o que é realmente importante como competências para o mundo do trabalho, que a gente pode absorver desse universo do mundo técnico, que pode ser colocado dentro da escola pública e que vai sobreviver, pelo menos por algum tempo, a mudanças tecnológicas, né? Eu acho que você tentar simplesmente fazer essa junção tão precisa de oferta de curso com a demanda pelo mercado de trabalho dar um tiro na água. Até você fazer o plano, até você planejar e você aprovar o conselho e você adaptar as escolas para terem um currículo, etc., do curso de informática, já mudou a tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que encontrar um meio do caminho entre, de novo, das grandes competências para o universo do trabalho que possam ser absorvidas de maneira mais inteligente pela escola pública, regular, né, pelo ensino médio regular. Perfeito. E agora a gente vai, assim, da parte da área pública, né, da secretaria, nosso compromisso tem que ser acompanhar os resultados dessa implementação dos itinerários, né, para ver de fato os efeitos de melhoria de inserção, de real melhoria, né, dos impactos que essa nova lógica vai trazer na vida dos jovens. Bom, eu queria agradecer, nosso tempo está chegando ao fim. Queria pedir mais uma vez para o pessoal mostrar o nosso e-mail para aquelas pessoas que quiserem a apresentação em PowerPoint do Rafael. Por enquanto, escrever mesmo para a gente, o e-mail é evidências, sem cedilha, sem acento, né, @educacau.sp.gov.br, e eu dou a palavra para você, para você se despedir. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder falar para os profissionais da rede. Acho que isso é super importante. A gente, eu sou do lado de cá como pesquisador, a gente roda os dados, faz os gráficos, mas a bucha está na mão do profissional, né? Ele é que vai ter que carregar isso, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente possa falar diretamente com eles e que possa falar diretamente com quem faz política pública, que são vocês, para que a gente possa, enfim, minimamente iluminar os caminhos e possa gerar reflexões que façam a política pública melhorar. Agradeço bastante e deixo um elogio aí pelo trabalho do Escritório de Evidências, tenho acompanhado bastante os eventos e tudo que vocês têm feito e me coloco também à disposição, enfim, para enviar mais informações, enfim, a apresentação também vai ficar disponível para quem pedir, então só agradecer mesmo. Com certeza a gente vai anotar no caderninho esse seu oferecimento, porque você mesmo mencionou uma pesquisa que já está acabando, chegando à conclusão, a gente vai querer saber dela sim, vamos manter contato. Pessoal que está assistindo, a todo mundo, muito obrigada, e daqui a 15 dias temos mais um seminário, dessa vez são pesquisadores do INEP novamente, falando sobre sistema de progressão, a diferença entre aquela progressão continuada e estados que fazem a repetência ano a ano. Vamos ver o que elas têm para nos contar. Obrigada, boa tarde a todas e todos.